Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre os impactos ambientais nos ecossistemas. Vamos lá então, dar início. O que são os impactos ambientais? Impactos ambientais são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos, quando resultam em melhorias para o ambiente, ou negativos, quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Apesar de possuir essas duas classificações, o termo impacto ambiental é mais utilizado em referência aos impactos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Isso ocorre em virtude do modelo de desenvolvimento da sociedade moderna, que se baseou na exploração intensiva dos recursos naturais do mundo, que são vistos como uma fonte inesgotável de matéria-prima e de energia para a produção dos mais diversos produtos. Aqui embaixo, vemos uma imagem de exemplo de impactos ambientais, que foi o rompimento da barragem de Mariana. Porém, existe também um impacto ambiental natural, que é aquele causado pela natureza. Temos como exemplo o ciclone. Os impactos ambientais causados pelos humanos são a redução da biodiversidade de plantas e animais, a contaminação do ar, água, fauna e flora, a compactação, impermeabilização e redução da fertilidade e erosão do solo, esgotamento dos mananciais, alterações climáticas e a destruição da camada de ozônio. Aqui temos exemplos de impactos ambientais nos biomas. Nesta primeira imagem, temos as queimadas causadas pelos homens. Nesta segunda, o desmatamento ou exploração de matéria-prima. E aqui, a biopirataria. Agora vamos falar dos impactos ambientais no bioma Amazônia. Um dos principais problemas é o desmatamento ilegal e predatório. Madeireiras instalam-se na região para cortar e vender troncos de árvores nobres. Há também fazendeiros que provocam queimadas na floresta para a ampliação de áreas de cultivos, principalmente de soja. Estes dois problemas preocupam cientistas e ambientalistas do mundo, pois em pouco tempo podem provocar um desequilíbrio no ecossistema da região, colocando em risco a floresta. Outro problema é a pirataria na floresta amazônica. Cientistas estrangeiros entram na floresta sem autorização de autoridade brasileira para obter amostra de plantas ou espécies de animais. Levam essas para os seus países, pesquisam e desenvolvem substâncias, registrando patentes e depois lucrando com isso. O grande problema é que o Brasil teria que pagar futuramente para utilizar substâncias cujas matérias-primas são originadas do nosso território. Agora vamos falar dos impactos ambientais no bioma Mata Atlântica. A destruição da Mata Atlântica começou lá no início da colonização europeia, com a extração do pau-brasil, e continua até os dias atuais, principalmente pela pressão urbana. A Mata Atlântica originalmente ocupava 16% do território brasileiro, distribuída em 17 estados. Do que se perdeu, pouco se sabe, milhares ou talvez milhões de espécies não puderam ser conhecidas. Das espécies vegetais, muitas correm risco de extinção por terem seu ecossistema reduzido, por serem retiradas da mata para comercialização ilegal ou por serem extraídas de forma irracional, como ocorreu com o pau-brasil, e atualmente ocorre com o palmito jussara, entre muitas outras espécies. Para a fauna, observa-se um número elevado de espécies ameaçadas de extinção, sendo a fragmentação deste ecossistema uma das principais causas.
A fragmentação do habitat de algumas espécies, principalmente de mamíferos de médio e grande porte, faz com que as populações remanescentes, em geral, estejam subdivididas e representadas por um número consideravelmente pequeno de indivíduos. Apesar de toda essa destruição que o ecossistema vem sofrendo, aproximadamente 100 milhões de brasileiros dependem dessa floresta para a produção de água, manutenção do equilíbrio climático e o controle de erosão e enchente. Agora vamos falar dos impactos ambientais no bioma Pantanal. No Pantanal, os principais impactos podem ser enumerados a partir dos seguintes fatores: a pecuária extensiva, a emulação com a fauna nativa, a pesca predatória e a caça do jacaré, a redução das reservas pesqueiras e possibilidade de extinção de algumas espécies de animais, o garimpo de ouro e de pedras preciosas, onde leva o processo de erosão e contaminação dos rios, turismo e migração desordenada e predatória, causando fogos na região e morte das aves. Aproveitamento dos solos, onde a má administração das lavouras causa grandes de erosão no solo e a utilização de biocidas e fertilizantes contaminando os rios. Entrando aí também o plantio de cana-de-açúcar, que provoca dano à preservação ambiental, trazendo grandes perigos para a contaminação de rios. Agora vamos falar dos impactos ambientais no bioma Caatinga. Na Caatinga, a vegetação nativa e solos agricultáveis estão em desaparecimento. A pecuária e o reflorestamento e a exploração de lenha e carvão têm sido a única alternativa econômica do sertanejo. As terras agrícolas estão localizadas em áreas de baixadas. Nestes solos, alcançam elevadas produtividades, o que compensa as perdas nos anos de maior déficit hídrico. Assim, a agricultura irrigada já ocupa uma área superior a 640 mil hectares. É uma atividade econômica de grande significado para a região nordestina. Incentivou o surgimento de diversas agroindústrias, propiciando a verticalização da produção. Todavia, a má drenagem tem sido provocado um sério problema de salinização. Agora vamos falar dos impactos ambientais no bioma Pampa. Nos Pampas, a agropecuária tem bastante força, o que vem provocando problemas ambientais, como a erosão do solo. Cerca de 50% deste é ocupado por áreas rurais, valor relativamente pequeno se comparado aos outros biomas. Entretanto, os Pampas é o que possui menor porcentagem territorial destinada à conservação e é um dos menos estudados por cientistas. Agora vamos falar dos impactos ambientais do bioma Cerrado, que compreende a nossa região. O Cerrado é um ecossistema brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana depois da Mata Atlântica. Atualmente, vivem ali cerca de 20 milhões de pessoas. A atividade garimpeira, por exemplo, intensa na região, contaminou os rios de mercúrio e contribuiu para o seu assoreamento. A mineração favoreceu o desgaste e a erosão dos solos. Nos últimos 30 anos, a pecuária extensiva, as monoculturas e a abertura de estradas destruíram boa parte do cerrado. Hoje, menos de 2% está protegido em parques ou reservas. Além disso, temos as desmatações para a cultura de agropecuária, onde ocupa a maior parte do cerrado. Além disso, as queimadas, infelizmente, contribuem para a diminuição do cerrado em tempos de seca, causando grandes incêndios e perda na flora e na fauna. Agora veremos algumas espécies em extinção no Brasil, nos biomas. Temos a ararajuba,
o cervo do Pantanal, o boto cor-de-rosa, o tatu-bola, que é presente no cerrado, o sapo-folha, o lobo-guará, que é um símbolo do cerrado, a onça-pintada, que está presente também no cerrado, e o mico-leão dourado, presente também no cerrado. Lembrando que o cerrado é o bioma que compreende a nossa região. Agora vamos falar sobre os impactos ambientais naturais. Aqui temos 4 imagens. Na primeira, vemos a seca, que é um exemplo de impacto ambiental natural climatológico. Na segunda imagem, vemos um ciclone, que é exemplo de impacto ambientais naturais meteorológicos. Na terceira imagem, vemos um vírus, que é exemplo de impactos ambientais naturais biológicos, que é também o coronavírus, no qual é a pandemia que estamos passando, pessoal. E na quarta e última imagem, vemos exemplos de impactos ambientais naturais hidrológicos, que são as inundações, correto? Agora vamos para um resumo da aula. Aprendemos então sobre os impactos ambientais, onde temos a queimada causada pelo homem. Também devemos lembrar que temos as queimadas de impactos naturais causados por raios, tá bom? A erosão e a extinção de espécie, tá bom? Lembrando que tudo isso é causado pela ação humana. Já nos impactos naturais, temos os vírus, que é de ação biológica, e temos os ciclones, que é de ação meteorológica, tá bom? Então, devemos lembrar dessas duas classificações: impactos ambientais causados pelos humanos e impactos naturais causados pela natureza, ok? Finalizamos aqui, então, mais uma aula. Até o próximo vídeo, pessoal. Lembre-se, então, cuidem dos nossos ecossistemas.